Seja o Senhor, aleluia. Pode assentar, Deus abençoe. Estamos contagiados com esses momentos de adoração, crendo que lá não estaremos assentados mais para ouvir sermões, mas com certeza teremos muita adoração quando chegarmos do outro lado, né? Aqui nós temos que aprender para podermos entrar lá. Graças a Deus por isso. Nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de Ele ter nos dado um profeta. Porque através desse profeta nós estamos conhecendo a grandeza de Deus. Porque se vê falar em Deus no céu, mas Deus desceu entre nós através de um ministério para mostrar o que Ele é no céu e o que Ele é na terra também. E hoje nós sabemos o que somos na terra e em breve saberemos o que somos no céu. Ele desceu para que tivéssemos realmente esta oportunidade. Estamos muito felizes por pertencermos a esse plano divino, conhecer essa promessa para o nosso tempo. Amém? Agradecemos já a presença de todos vocês da internet, têm nos acompanhado, estão nos acompanhando nessa noite. Deus abençoe todos vocês. Esperamos que a nossa voz, a imagem e o nosso culto por inteiro possa estar chegando na casa de cada irmão e promovendo também uma atmosfera abençoada, uma palavra capaz de lhes ajudar a dar uns passos a mais na direção do Senhor. Esse é o objetivo de cada ministro, né? Nós temos feito essas pequenas mudanças na igreja no sentido de assentos, né? Nós eliminamos, por enquanto, o uso do mezanino, vai ficar restrito somente para o pessoal que cuida do som, porque não tem havido necessidade de nós termos aquelas peças ali. Ele foi feito com o propósito de, quando for necessário, a gente ter um ambiente maior. Mas, por enquanto, não tem sido necessário espalhar a igreja na parte de cima. Então, está ali reservado mesmo só para eventos especiais, quando não couber mais aqui nessa parte de baixo. Então, vocês entendam que foi uma decisão com os cooperadores, chegamos a essa conclusão de que realmente é melhor que não seja usado. E as irmãs foram favorecidas aqui embaixo com esses bancos atrás, né? Irmãos com crianças que são reservados para elas, se desejarem, né? Não quer dizer que você não possa ficar ali na frente ou aqui, apenas para que as irmãs não fiquem de pé, tendo seus próprios bancos. Ali aquela carteira, aqueles bancos são com mais espaços, então oferece mais condições para locomoverem, para se levantarem, né? Então, tivemos essa ideia de reservar aqueles bancos ali. Agora, dia que está cheio e não está ocupando, então o irmão pode ocupar. Mas se você senta naqueles bancos e o diácono pedir para você levantar, você não tem direito de reclamar, né? É como, por exemplo, no banco ou ambientes onde tem bancos reservados, então a gente pode sentar ali, não é pecado. Mas se aparecer uma pessoa que é dependente daquele banco, você deve ter humildade para aceitar, levantar e dar o lugar para aquela irmã que está com uma criança, né? Então, fica assim, por exemplo, é para elas. E os diáconos vão controlar ali. Se porventura está ocupada com outros irmãos e precisa de um lugar para uma irmã com criança, os diáconos vão pedir educadamente para ceder o lugar. Então fica bem claro que é para favorecer as nossas irmãs, nesse sentido de ter mais comunidade para cuidar de suas crianças, seus filhinhos, com mais qualidade, né? Então, eu creio que todos entenderão essas coisas, porque é para o benefício do bem-estar de toda a igreja. Nós temos que pensar em todos, nos mais velhos também,
nas irmãs, nas grávidas, né? Nos irmãos que têm certa deficiência, enfim, devemos pensar em aquilo que nós pudermos fazer para facilitar a vida dos irmãos, nós faremos, né? Nós vamos fazer. E amanhã eu tenho alguma mais aviso, mas eu vou esperar a igreja toda manhã para lembrar de alguma coisa, algumas mudanças que nós vamos fazer aqui, inclusive até mesmo no santuário, né? Algumas coisas que nós vamos passar para a igreja, mas eu gostaria que toda a igreja estivesse presente. Então, eu creio que nós vamos sempre entendendo que estamos trabalhando para melhor. E há sempre uma palavra, não estão trabalhando, desculpa os transtornos, mas é para melhorar, né? Então, alguns transtornos no presente é para melhorar depois, né? Que nós temos aí assentos e nunca nós estabelecemos onde sentam os irmãos, as irmãs, temos toda a liberdade, mas amanhã nós queremos dar uma orientação mais adequada, né? Para a igreja, para os irmãos, para que não ficamos constrangidos, né? Não ficamos constrangidos. Eu já estive em igreja que você só senta aonde eles indicar para você sentar. E se você sentar no lugar errado, eles vão lá e tiram você e colocam no lugar que eles querem colocar. E eu já me sujeitei a isso, né? Já sentei em lugar que eu fui obrigado a levantar, porque o diácono vem ali e disse, olha, aqui não é permitido irmãos, né? Então, nós queremos dar alguma orientação, mas vamos deixar para amanhã, porque nós temos com certeza um número bem maior de irmãos. E também gostaria de pedir, quando vocês estiverem orando, lembrar do irmão Aureni, lá do Piauí. Ele está passando uma luta bastante grande, depois da decisão da palavra. Eles têm passado uns testes bastante difícil, né? Ele está me escutando agora, me informaram aqui, né? Que ele está nos acompanhando. Então, eu prometi que nós iríamos pedir à igreja que orasse por ele, e são problemas familiares e que realmente precisamos da ajuda de Deus. Ele é um cristão e você não vai ficar sem pagar um preço, seja ele ou seja qualquer um de vocês, não vai deixar de pagar um preço pela sua decisão. Essa foi a escolha, como eu falei quarta-feira passada. É uma escolha e ela tem um preço a ser pago. Cabe a você deduzir se vale a pena pagar o preço ou não. Então, lembre de orar pelo irmão Aureni. Eu quero agradecer os irmãos que têm nos ajudado, principalmente os moços. Eu tenho recebido aqui bastante citações de irmãos e irmãs, têm contribuído bastante. Às vezes você pensa que eu não estou observando, eu estou lendo todas elas, marcando o que nós podemos usar como benefício para a igreja. E o assunto que eu vou começar nessa noite, eu gostaria de contar com a ajuda deles também, e dos meus cooperadores, irmão Joglair, o Nevílio, o Guilherme, o Mateus, e todos vocês que estão estudando as mensagens, as irmãs, né? Assim que estão estudando, me ajudasse nesse assunto que eu quero, a partir dessa noite, trabalhar um pouco em cima dele. Nós estamos atravessando um momento crucial da igreja, um momento muito delicado. Quem sabe uma decisão errada, um passo errado poderá te custar muito caro, porque estamos vivendo um tempo de uma obra muito rápida. E antes eu quero colocar essa advertência do profeta aqui para a igreja. Foi o irmão Brana que falou isso. Ele diz assim: o que eu tinha de comentários anotado aqui sobre o que eu ia dizer, eu cortei parte disto, de forma que eu não deixasse forte demais. Irmão Brana, eu cortei para que não ficasse tão forte aquilo que eu haveria de dizer para a igreja. E lembrando que a igreja do profeta em Jeffersonville
eu acredito que nunca passou de 300 pessoas, aproximadamente, menos, né? 100 pessoas, 150 pessoas. Então, vamos supor que a igreja de Irmão Branham tivesse 200 pessoas. Igreja grande não é sinal de bom pregador. Igreja pequena não é sinal de mau pregador. Se fosse olhar em questões de número, o Irmão Branham teria que ter, no seu tempo, a maior igreja da América, porque em toda a América nunca houve um dom capaz. Eu vou pedir para o Neville traduzir para mim uma experiência do irmão Bosworth sobre o Irmão Branham, coisa tremenda que ele falou para todo mundo. Então, uma igreja com um profeta, naquelas condições, e um pastor que Deus fez e perdeu a forma dele. Então, tinha um profeta que é identificado nas Escrituras como um dos maiores profetas da Bíblia, pelo tempo que ele viveu, e a igreja tinha também um pastor que o profeta de Deus fez só ele, e pegou a forma dele e destruiu. Então, tudo isso se dava a pensar que a igreja do Irmão Branham teria que ser uma igreja muito grande. Então, grandeza, igreja grande, não é sinal de um grande pastor, e nem igreja pequena é sinal de um pequeno pastor. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Não queremos fazer número, nós queremos que aqueles que vêm sejam verdadeiros, chamados para estar no arrebatamento. Não é? No arrebatamento. E o profeta, com essa maneira dele, nós pensávamos que poderia ter uma grande obra em Jeffersonville, e, no entanto, não tinha. Em número de pessoas, não. Mas não tem uma igreja no mundo que teve mais sinais, mais a presença de Deus, do sobrenatural, Deus manifestado, do que no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, em toda a história da igreja, começando de Paulo até o último mensageiro. Nunca se viu um lugar onde acumulasse tanta glória de Deus. É impressionante o que você lê e as narrações que existem sobre o Tabernáculo Branham. Tá. Isso aumentou a igreja? Isso fez dele um pastor popular? Não. Pelo contrário, uma igreja muito pequena. Mas ele nunca deixou de pregar. Ele nunca se deixou levar pela vaidade de pensar que a igreja dele era tão pequena, que ele deveria ter uma igreja maior. Não, você nunca viu ele reclamar de número de pessoas. Ele simplesmente era feliz com o povo que Deus lhe havia dado. Né? Deus lhe havia dado. E vocês imaginam que uma igreja tão pequena sustentar um ministério tão grande como aquele? Porque o dízimo que ele recebia, as ofertas ali da igreja, e nas campanhas para pagar as campanhas. Né? E ele cumpriu o seu ministério. Então ele diz assim: eu cortei parte disso de forma que eu não deixasse forte demais, porque veja você, se uma pessoa, eu amo o Senhor Deus, e a única maneira de eu saber que eu o amo é porque eu os amo. Vem, essa é a única maneira de eu saber. Todavia, eu não quero ter nada que me seja revelado e que depois não lhes diga, se é para lhes dizer. Então, eu tenho receio de que, se eu disser alguma coisa um pouco forte demais, isso possa ferir alguém. E você sabe, você simplesmente tem que quase que chegar na plataforma e então se sentir guiado para dizer o que você vai dizer. Isso é tudo. E então, às vezes, você poderia dizer algo e alguém tivesse um outro ponto de vista quanto a isto, e eles descarrilhassem para esse lado. E então alguém dissesse: isto é isto, veja. Porém, eu quero que vocês saibam que o que eu vou dizer
é somente presumindo. E a palavra presumir significa aventurar-se sem autoridade. Então eu não digo que isso seja verdade, mas é só um pequeno pensamento que talvez eu expresse para vocês à medida que damos andamento, para que vocês possam pesá-lo e ver o que vocês acham disso. E então, isso será naturalmente, isso será bíblico, porque eu não pregaria nada. Não pregaria nada, claro, fora das Escrituras. Então, tentando fazer pelo melhor. Porque, na verdade, um grupo de pessoas nunca terá a mesma ideia. Então, Deus tinha que pegar um homem e, através desse homem, colocar o seu plano, para que nós pudéssemos ouvir de um homem, não um grupo de homens. Por isso, encontros, essas reuniões grandes, com tantos encontros e tantos pastores, você acha que isso vai trazer um sentimento de unidade? Não, não vai trazer. Porque agora, Deus trabalhando individualmente, porque no tempo do irmão Branham era um homem, agora é Deus em um povo espalhado por toda a terra. É Deus trabalhando com as mentes, alinhando com a palavra de Deus. E meu assunto nesta noite também é bastante delicado. E nós vamos entrar aqui, quem sabe uma reunião ou duas, eu quero que vocês me ajudem nesse sentido. Não vai ser uma pregação, vai ser uma palestra, um estudo. Nós vamos falar aqui de um assunto muito delicado e também muito grande, no sentido da hora em que nós estamos vivendo, que é: quem são as almas em prisão? Quem são as almas em prisão? E onde elas estão? Nós precisamos saber para conhecermos também o tempo que nós estamos vivendo. No dia de Noé, irmãos, quem eram as almas que estavam em prisão? E quando elas se tornaram prisioneiras? Noé pregou 120 anos. Essas almas em prisão, que Jesus prega para elas depois, quando ele morre, ele desce à sepultura, ao abismo lá, né, ao inferno, e prega para aquelas almas em prisão. Quando é que elas tornaram almas encarceradas? Pois Noé pregou 120 anos. Quando é que elas se tornaram almas condenadas? Porque só entrou 8 almas. Então, quando é que elas se tornaram irrecuperáveis? Em que tempo nós estamos vivendo? O que precisa evidenciar de que estamos vivendo no tempo de almas encarceradas? O que identifica essas almas? Como que elas se apresentam? Por que elas são consideradas encarceradas ou almas em prisão? O que é que leva a identificar que uma alma está em prisão? Então, na mensagem almas que estão em prisão, agora que é a principal mensagem que nós vamos basear, e também nas Escrituras, e espero que vocês me ajudem com citações, que vocês estão lendo, e outras mensagens, para nós termos um trabalho em cima deste assunto, porque é muito delicado dizer que não há mais salvação. É muito delicado dizer que não há mais misericórdia. Mas vai chegar um momento que não há misericórdia. Há um momento que não há mais salvação. Há um momento que não há mais oportunidade. Então, nós precisamos ter consciência, através do Espírito, no momento que nós estamos vivendo, porque nós temos ainda pessoas muito preciosas que não tomaram decisões. E esperamos que eles sejam salvos. Desejamos que eles sejam salvos. Queremos que eles se dobrem diante de Deus. E aí pensamos, o que faremos? Em que tempo nós estamos vivendo? Como nós podemos identificar essas pessoas que realmente não se ora mais por elas? Não há mais o que fazer por elas. Porque há pessoas, na Bíblia já está escrito, digo para que esse não ore mais por ele, porque há pecado que é para a morte.
disse João, para esses eu digo, não ore mais por eles. Mas o que é o pecado para a morte? O que leva uma pessoa a não ter mais nenhuma oportunidade de alcançar a graça da salvação? O que leva? Então, dentro desse assunto, aquilo que você puder me ajudar e nos mandar, nós queremos ajuntar tudo isso, trabalhar em cima disso, para que a igreja seja orientada, nós sejamos orientados a atuar nesse tempo, nesse momento que nós estamos cruzando. Nós vamos atuar de acordo com o momento que nós estamos vivendo, para saber onde nós estamos realmente pisando, não é? Onde nós estamos pisando. E nós vamos basear nas Escrituras. A primeira Escritura que nós vamos ler está em Judas, o versículo 5 e 6. Judas não tem o capítulo, é um capítulo só, né? Não está escrito capítulo, porque só tem um capítulo, mas é o versículo 5 e 6, né? Só tem um capítulo. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque nós vamos conversar. Não deixe o sono, o cansaço, às vezes, tirar a vossa atenção. Vocês aí da internet, que estão nos acompanhando. Gostaria que todos tivessem percebido, é um assunto muito importante para a igreja, e de um assunto também que nos leva a uma grande preocupação, entender o momento que nós estamos vivendo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então Deus salvou e depois destruiu quem? Aqueles que não creram. A destruição por não crer veio como consequência da incredulidade, porque eles caminharam por 40 anos, morreram somente nos 40 anos. Nos 40 anos, todos morreram, exceto Josué e Calebe. E eles creram no profeta para sair do Egito. Eles creram no profeta para passar pelo batismo. Eles creram no profeta para beber a água da rocha. Eles creram no profeta para comer do maná. Mas quando chegou em crer no profeta para entrar na terra, eles não creram, e Deus foi obrigado a destruir todos eles. Então, nós temos que ver o cenário, compreender em que parte nós estamos vivendo e o porquê que eles não entraram, e por que se tornaram, então, almas encarceradas. Elas saíram do Egito como crentes, mas suas almas já estavam encarceradas. A manifestação só veio no final dos 40 anos, quando a nova etapa, que seria o outro passo final da promessa se materializar, de tomar posse da promessa de Deus, ali que eles manifestaram como almas que já saíram encarceradas desde o Egito, porque Deus já sabia que eles não entrariam, mas elas só foram manifestadas 40 anos depois, quando não deram ouvido à palavra de Moisés, porque a palavra de Josué não foi outra. A palavra de Josué foi a mesma palavra de Moisés. Agora, ela tinha mudado de mãos, como nós cantamos no hino. Aquela palavra que estava em Moisés, agora estava em Josué. Ela mudou apenas de mão. Mas Josué estava pregando exatamente o que o profeta Moisés tinha pregado. Porque desde a promessa no Egito, a promessa para tirar o povo do Egito, Deus não prometeu água da rocha, Deus não prometeu maná, Deus não prometeu abrir o mar vermelho, Deus não prometeu sinais, maravilhas no deserto. Qual foi a promessa? Eu quero levar vocês para uma terra que mana
leite e mel. Todos saíram do Egito, irmão, só com essa mensagem. Mas quando o mar vermelho abriu, quando a rocha deu água, quando o maná veio, eles então, com todas as bênçãos, eles rejeitaram, eles ficaram com aquilo que Deus nem havia prometido. E rejeitaram exatamente aquilo que Deus havia prometido, que era cruzar o Jordão, fazer morrer a si mesmo e tomar posse da promessa de Deus. Ali onde eles morreram. Que tempo nós estamos vivendo? Em que hora nós estamos vivendo? Que parte do caminho a igreja está vivendo hoje? Vamos estudar isso, vamos meditar sobre essas coisas e vamos ter temor em nossos corações pela hora que nós estamos vivendo. Vamos orar. Nosso querido, nosso amado Pai Celestial, muito obrigado pelo Senhor ainda ter nos mantido vivos e podermos refletir se de alguma forma ainda existe algum espírito de incredulidade, de dúvida sobre as promessas de Deus. Pai, eu creio que nesta noite ainda temos a chance, porque ainda creio que há misericórdia e há uma oportunidade de nós consertarmos as nossas vidas. Reunimos aqui, Pai, sobre a liderança de um profeta. E não viemos aqui para implantar as nossas próprias ideias e pensamentos, mas viemos aqui como Josué, como disse o Senhor, se tu permanecer em tudo o que o meu servo Moisés tem dito, onde pôr a planta dos teus pés será teu. Que essa promessa que foi feita a Josué, e nós agora estamos no tempo desta promessa, que haja entre nós uma fé genuína, uma fé perfeita em toda a promessa de Deus para este momento. E não deixe nunca a dúvida nem mesmo bater as portas dos nossos corações, mas que cada um de nós possamos nessa noite nos sentirmos firmes e fortes, sabendo que quando saímos do mundo, não foi para morrermos na metade do caminho ou no final do caminho, mas saímos do mundo para um mundo melhor, para a vida eterna, para a promessa final. E que nesta noite, Pai, ao meditar em Tua palavra, abra o nosso entendimento. E também me dê sabedoria para falar, me dê humildade para ensinar, me dê graça para expor a Tua palavra para os Teus filhos. Pois eu creio, Pai, que nós seremos ajudados por Ti, se nós humildemente nos pararmos diante do Senhor. No nome de Jesus, nós pedimos essas bênçãos e nós Te agradecemos. Amém. Assentai-vos, irmãos. Muito bem. Então, o assunto é este. Quem são as almas em prisão? Tem nada a ver com as virgens nécias, porque elas são salvas, apenas passarão pela tribulação, que é um outro assunto. Agora, nós vamos ler uma outra escritura de Êxodo, o capítulo 21. Êxodo, o capítulo 21. Vocês tenham paciência comigo, que apenas quero conversar com os irmãos. Êxodo 21, a partir do versículo 1. As leis acerca dos servos e dos homicidas, é o título. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fogo de graça. Não tem, não é pago nada, ele sai de graça, né? Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. E se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre. Esse fogo é livre, não é? Livre. Então, seu senhor o levará aos juízes,
e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Então, você pode ser livre, mas você pode rejeitar a liberdade e continuar preso o resto da sua vida. Que nós temos que entender qual é o momento que esta liberdade vem para nós. Porque ao rejeitar esta liberdade, quando ela nos é colocada, isso quer dizer que nós consentimos a permanecer escravos e servos pelo resto da nossa vida. A partir desse momento, quando chega o tempo de ele ser liberto, de ele ser solto, como a Bíblia disse, não é? No 6º ano, nos 6 anos servirá, mas ao 7º será fogo de graça. Então, quando chega esse tempo dele ser livre, e ele escolhe, por amor de quem? Por isso, quando se fala de casamento, você deveria casar com pessoas cristãs. Porque quando você pega de fora, você está assumindo essa responsabilidade que chegará um momento que você tenha a liberdade de deixar tudo por amor a Cristo, ou então você será prisioneiro e servo o resto da sua vida. Veja quais são as armadilhas de Satanás. Se entrou só com seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele, quando ele entrou como um homem casado. Não é? Mas depois que ele vem, o seu senhor, e se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Então ele pode deixar tudo, quando lhe é dada a oportunidade, para sair da escravatura, para sair do tempo da prisão e tornar-se um homem livre. Ele não peca quando ele deixa tudo para ser livre. Mas quando ele está apegado às coisas materiais, concernente à mulher e aos filhos, e ele toma uma decisão por amor a esta mulher, por amor a esses filhos, de permanecer prisioneiro, ele não pode mais, então, ser livre. Ali, ele tornou-se uma alma encarcerada. Ele tornou-se um prisioneiro e ele não pode mais sair daquela condição. Ele vendeu por si mesmo, por sua própria escolha. Então, pensa Satanás trabalhando justamente para que as circunstâncias da vida, mesmo quando nós não éramos cristãos, Satanás já procurava de alguma forma nos envolver em problemas para que no futuro ele pudesse cobrar de nós e nos fazer prisioneiro e não termos a liberdade para servir ao Senhor. É muito profundo isso, irmãos. Nós meditarmos aqui nessas coisas. Então vamos para Levítico 25. Levítico 25. Veja bem, 25. Versículo 8 em diante. Também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. No dia da voz do 7º anjo, Apocalipse 10, 7, quando ele tocar a sua trombeta, amém? Amém? Então nós vemos que a liberdade de sair do cativeiro, deixar de ser um prisioneiro, está baseado nas Escrituras ao tocar desta trombeta.
nós temos a oportunidade de não sermos mais escravos. Todos nós aqui éramos escravos. Nós nascemos na escravatura. Desde o nascimento natural, quando viemos ao mundo falando mentira, já éramos prisioneiros da nossa própria origem. O mundo que nascemos já era um mundo condenado. Já éramos prisioneiros. Muitos fomos aprisionados pela denominação. Espiritualmente falando, fomos prisioneiros. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, ele traria então a libertação. Traria para nós a libertação da escravidão, para que pudéssemos viver livre. Mas vou lembrar que há oportunidades que, mesmo ouvindo o toque da trombeta, as pessoas ainda escolhem continuar sendo escravos. Então ele diz: no mês sétimo, aos 10 do mês, Apocalipse 10:7, né? Fará passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Vai em todo o mundo, toda a terra. Por isso o profeta diz: essa mensagem irá em todo o mundo. Essas fitas percorrerá o mundo inteiro. Porque ela é a causa de trazer para nós a libertação da nossa escravatura. Rejeitar esta voz, rejeitar esse dia, rejeitar esta palavra é admitir que você não nasceu para ser livre, você nasceu para ser escravo. Porque quando nós aceitamos esta voz, aceitamos esta trombeta, nós deixamos o mundo, nós deixamos a religião, nós deixamos o pecado e tomamos posição como servo de Cristo. E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornarei cada um a sua família. Amém? Isso quer dizer que quando nós demos ouvido a esse toque que nos tira da escravidão, nós voltamos à nossa possessão. Isso quer dizer que a mensagem do profeta é a verdade. Nós já estávamos com Deus antes da fundação do mundo. O toque do jubileu não é para nos fazer herdeiros. O toque do jubileu é para voltar à nossa propriedade. A nossa herança que já é nossa, que foi tomada pelo inimigo. Mas quando nós ouvimos o toque da trombeta, então nós dizemos: agora eu sou livre. Agora eu vou tomar posse daquilo que é meu. Aleluia. E tornareis cada um a sua família. Ano 50º vos será jubileu. Não semeareis. Somente até o 10, né? Tornarei cada um a sua possessão e tornareis cada um a sua família. Amém. Agora, quando isto acontece, se nós passarmos exatamente desse momento, a Bíblia disse que não há mais nenhum toque de trombeta que vai lhe dar o direito de deixar da escravidão. Então se corre o risco de ter a oportunidade de ser livre, mas vender a sua liberdade por obrigações familiares, por obrigações humanas, por compromissos humanos, e Deus não é responsável por você. Porque Deus não é injusto. Deus não fez nós para ser escravo. O profeta disse: Deus fez o homem livre e o homem fez escravos. Deus fez o homem livre para lhe adorar. E quando ele fez o homem para governar na terra e viver uma vida em paz. A escravidão, o trabalho, o sufoco pelo pão de cada dia não foi criação de Deus. Agora, o pior não é você trabalhar
não é você lutar. O pior de tudo é você ter a oportunidade de ser livre e você não aceitar. Vamos para Isaías 61. Isso antes, uma pequena base para nós depois pegarmos a mensagem. Veja bem, a salvação é proclamada, Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Qual foi o objetivo dele vir? Dele manifestar? Qual foi o objetivo dele tomar um corpo humano e estar entre nós? Ele veio justamente para cumprir a sua promessa. Ele veio justamente para quê? Enviou-me a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Esse foi o objetivo, para que o homem não continuasse sendo escravo. O objetivo de Deus foi trazer liberdade. Isso foi uma promessa em Isaías 61, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então vamos para Lucas, o capítulo 4. Vamos chegando mais perto agora. Lucas, o capítulo 4, versículo 18. Versículo 18. Jesus agora toma essa promessa de libertação, libertar os escravos, abrir a porta das prisões, e ele agora toma essa posição, se cumpre essa escritura. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Ele disse: eu vim para tirar vocês do cativeiro, tirar vocês da prisão. Isso quer dizer, a partir de então, o cego pode receber sua visão, o doente recebe sua cura, o prisioneiro terá liberdade. Satanás, a partir de agora, esse senhor que fura a orelha para fazer um escravo prisioneiro, esse senhor agora, eu quebro a espinha dorsal dele, e eu vim justamente para que vocês não tenham mais que sujeitar a esse Senhor, porque agora eu sou o Senhor, e fora de mim não há Deus. Ele veio para cumprir essa escritura da liberdade. Então nós não somos prisioneiros de um sistema religioso, não somos prisioneiros de uma igreja, não somos prisioneiros de um Senhor, nós somos prisioneiros de Cristo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então vocês notem que aqui nós encontramos a primeira vinda do Filho do Homem. Para que vocês possam entender, você tem que pegar a mensagem que ele pregou agora nos últimos dias, dizendo: hoje tem se cumprido esta escritura. Aleluia. Glória a Deus, amém? Nós estamos falando do tempo de libertação. E quando é que uma alma se torna prisioneira e ela não pode escapar mais? Quando ela passa esta linha, onde Deus determinou sua vitória e ela não tomou aquilo. Onde que ela perdeu? Onde? Lembramos, por exemplo, de Esaú. Quando é que ele perdeu? Quando é que sua alma cruzou a linha? Quando é que ele deixou de receber a promessa, porque ele era o primogênito? Ele só descobriu isso
dezenas de anos depois, quando ele precisou daquilo, ele descobriu que aquilo que era mais importante para a sua vida, a primogenitura, ele tinha vendido por um prato de lentilha. Muitas pessoas irão descobrir o que eles jogaram para trás, o que deixaram no lixo. Muitas pessoas irão descobrir que venderam o seu direito de liberdade, quando venderam a sua primogenitura por um trabalho, por uma mulher, por um filho, por uma igreja, por uma religião, por um pastor, por alguém. Vai descobrir mais tarde, como Esaú, que chorou amargamente, mas não houve mais solução. Sua alma estava encarcerada. Só que quando ele vendeu aquilo, a sua alma, vendeu a primogenitura, ele nunca imaginou que aquilo era o selo da marca da besta na sua vida. Não percebeu. Quando ele nasceu primogênito. Ele nasceu com a chance de ser o herdeiro. Ele tinha tudo para alcançar, mas ele deu o mínimo valor e trocou aquilo por um prato de comida. Troca por um salário, troca por um emprego bom, um emprego onde um cristão não deveria estar, troca por uma oportunidade, troca por um casamento errado, troca por uma coisa que não tem sentido. E no momento aquilo não lhe traz preocupação, porque o amor de Jacó, ou melhor, o amor de Isaac era para com Esaú, o amor de Rebeca era para com Jacó, havia o aconchego da família, havia tudo, mas ele já tinha perdido e cruzado a linha onde ele não podia voltar atrás mais. Vamos para Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 34. Dez, 34 em diante. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então, as pessoas que acham que o amor divino é paz e amor, não tem problema, não tem dificuldade, Jesus não prometeu isso não. Diz, quando eu venho para trazer guerra, não paz. Como pode caminhar dois juntos se não estiverem de acordo? Se caminharem juntos é porque há hipocrisia. Porque não pode caminhar junto, as escrituras diz. E Jesus disse assim, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O que é espada? A palavra. A espada é a palavra. Por isso, quando ele veio no monte pôr do sol, ele veio, eu creio, no Cânio Sabino, ele veio e colocou a espada na mão de um profeta. Isso quer dizer que a partir de então não há mais paz. Agora é tempo de guerra, é tempo de luta. Jesus disse, eu não vim trazer paz, mas espada. E ninguém usa a espada em tempo de paz, irmão. A espada é para tempo de guerra. A espada se usa em tempo de guerra. Deus sabia que nós precisaríamos de uma espada nesses dias. A revelação da palavra. Deus sabia que a igreja precisava de algo mais. Que o que ela tinha não era suficiente. Então ele desce com a espada, toda a palavra de Deus. Porque ele sabia que nesta hora nós iríamos precisar dessa espada para lutar. Amém? Eu estava pensando ontem, eu citei quarta-feira, eu quero citar de novo. Eu estou pensando naquela cena de Elias matando os profetas de Baal. Não era uma cena muito bonita, irmão. Eu imagino que um homem, como é que ele conseguiu matar 400 profetas? Como é que ele encurralou todos eles lá? O que aconteceu? As cabeças rolando, o sangue pelo chão. Que valentia! Que grande homem era Elias!
Um homem que tinha o poder para fechar o sol, cerrar o sol ali, a chuva e não chover. Um homem que tinha poder para dizer chove e chove. Um homem que acabou com a cabeça daqueles 400 profetas. De repente ele cai fora e corre de uma mulher. Deixou a mulher por ele para correr. E o profeta disse que ele ficou tão transtornado, em outras palavras, o medo era tanto que ele perdeu a mente. E que ele se escondeu numa caverna e que Deus teve trabalho de encontrar ele depois. Ele se meteu debaixo daquela caverna que até Deus teve trabalho de encontrá-lo. Quem entende esse Deus, irmão? Mas depois ele se apresenta de novo. Deus vem nele e ele se apresenta de novo. Aleluia. Eu acredito que não foi prazeroso para Elias fazer o que ele fez. Mas ele tinha que fazer porque Deus mandou que ele fizesse. E tem coisa, irmão, que vocês fazem, vocês não têm prazer de fazer. Mas quando você sabe que está na palavra de Deus, você não importa quantas cabeças irão rolar a partir disso. Você não importa qual é a consequência disso. Porque você sabe que está na palavra de Deus. Quando Deus te mostra que você tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus, você não importa quantas cabeças irão rolar. Você não importa quanto mundo virá contra você. Você não está importando com a consequência. Nem que depois você vai chorar numa caverna. Mas se você for chorar numa caverna, há um Deus para te encontrar. Há um Deus para mandar manjar. Há um Deus para mandar alimento. Há Deus para consolar o seu coração. Há um Deus para te abençoar ali. Deus não deixa os seus desamparados. Quando nós tomamos coragem pela palavra, coragem por esse evangelho, Deus vai honrar a nossa coragem. Eu estava dizendo ontem para minhas irmãs ali, coragem de falar a verdade, enquanto nós estivermos de pé, nós vamos falar. Pode ser que amanhã nós não vamos falar. Porque o irmão Brana falou, um bêbado vai lá e tira a vida do profeta. Calou-se, mas enquanto ele estava de pé, enquanto ele podia ocupar uma plataforma, enquanto ele podia usar sua boca para falar, Satanás nunca pôde fazer o profeta de Deus ficar mudo. Ele condenou o pecado desde as raízes. Ele condenou os amigos errados. Ele condenou as famílias erradas. Ele condenou o casamento errado. Ele não poupou nem seu próprio filho, mas ele condenou o que estava errado. E um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher, ungida pelo Espírito Santo, ela não coloca a família em primeiro lugar, ela não coloca o emprego, o marido, a esposa, os filhos, não, ela coloca Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Agora, quando essa liberdade chega, quando essa mensagem chega, você diz, não, eu vou continuar assim. Eu tenho a minha esposa, eu tenho meus filhos, e eu vou continuar assim? Não, tudo bem. É só furar a orelha. Só que não reclamo depois. Que Deus não é justo, que Deus não é bom, que Deus não tem misericórdia, que Deus não ouviu suas orações, que Deus não tem te abençoado, porque naquele dia o próprio Deus dirá assim, lembra? O dia da sua redenção, o dia da sua liberdade, o dia que você foi chamado para deixar de ser cativo, Ele vai mostrar. Amém. Aleluia. Então, quando eu trago a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai. Opa! Nós queremos todo mundo unido. E a sua filha contra a sua mãe. E a nora contra a sua sogra. Porque eu vim. Está escrito assim na sua Bíblia ou não está? Eu vim. Muitos dos problemas familiares não é a presença do diabo, não, irmão. É a presença dele. Quando a presença dele chega,
Você tem que enfrentar o inimigo. E esse inimigo pode estar na tua mulher, esse inimigo pode estar no teu pai, esse inimigo pode estar no teu vizinho, não importa. Porque eles, quando eu venho, a guerra vem. Isso não é, o diabo está destruindo a minha família, não. Essa luta, essa prova, esse desespero, essa prova, isso prova que ele veio. Então não seria motivo para nós desanimar, é motivo para nós acreditar que aquilo que a igreja está vivendo hoje é a presença do Senhor. Porque se eu estivesse aqui hoje, nossa igreja, o nosso povo estivesse sendo bem recebido aí fora, com tapinha nas costas, com bem-vindas, com bem-vindo, eu desacreditaria que isso é verdade. Porque eles que quando ele vem para trazer guerra, ele vem para trazer dissensão. Nós estamos baseados na palavra de Deus. Foi isso que ele prometeu que ele faria quando ele viesse. Agora, ele desce, ele vem, e nós vamos ter paz com o diabo. Não, Senhor, quando ele desce, o inferno inteiro se inflamará contra o povo de Deus. E o profeta diz, todas as armas do diabo estão apontadas contra nós. Mas nós temos uma escritura que diz que o Senhor alvorará a bandeira contra ele. E diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Essa é a nossa segurança. Nenhuma ferramenta prosperará. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então não vamos esperar paz. Não vamos esperar um tempo de comunidade. Não vamos esperar um tempo de bonança. Não vamos esperar um tempo de paz no mundo hoje. Nós temos que chegar a entender que essa presença nos colocou num grande aperto. Como a irmã estava dizendo para mim, disse, pastor, eles cruzam a rua para não nos encontrarem. Eu disse, largue as mãos para o céu e agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Porque para matarem Jesus, eles conseguiram testemunhas falsas. E eles vão ter testemunha para nos matarem. Eles vão levantar para nos destruírem. Mas eu prefiro morrer como um salvo no posto do meu dever. E não ser um covarde para negar aquilo que cremos, aquilo que defendemos, aquilo que nós amamos com toda a nossa alma. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Você pensava que era o diabo que era seu inimigo? Só que o profeta diz, o diabo sozinho não faz nada. Satanás sozinho lá, quando você está lá no mato, caçando, o diabo é inofensivo, ele está lá, mas ele não pode fazer nada, ele não tem um corpo. Mas quando ele encontra um corpo, e esse corpo está próximo de você, então você sabe que você vai ter guerra. Mas tem uma coisa, se você tem espada, para que é? Eu não tenho uma espada para enfeitar a minha estante, não. Eu tenho uma espada que ele me deu, sua palavra. E ele está ensinando nós como usar a sua palavra. Essa é a nossa garantia. Essa é a nossa segurança. Não devemos nos queixar daquilo que passamos hoje. Vamos erguer nossas mãos como a igreja primitiva em dizer que não somos dignos de sofrer por amor de Jesus Cristo. Aleluia. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Aquilo que nós mais queremos que seja salvo, que Deus abençoa, é o que o diabo mais lutará para pegá-los, que é o mais próximo de você. É o mais próximo. Agora vem uma coisa muito interessante. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim,
não é digno de mim. Agora, volta lá em Êxodo 21 e veja o que está escrito lá. Se não é o que Jesus está falando aqui para nós, exatamente ele está tomando as escrituras lá de Êxodo 21. Vamos ler de novo, irmão? Êxodo 21. Olha que interessante. Êxodo 21, versículo 1. Vê se ele não está falando a mesma coisa aqui, ó. Esses são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º sairá fogo de graça. É tempo de sair sem dever nada. Amém. Aleluia. Porque nesse tempo, Deus trouxe para nós casamento e divórcio, mostrando a posição do homem, da mulher. Então ele disse: se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Paulo disse: é melhor que seja solteiro, que sendo solteiro agrada ao Senhor, mas sendo casado tem que agradar a esposa, tem que agradar o marido. E aqui, nesta hora, é que seria melhor que estivesse solteiro, para tomar sua própria decisão, para saber que não tem uma barreira maior. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Então, é uma oportunidade. Você quer aceitar Jesus? Mas se eu aceitar, a mulher me deixa. Se eu aceitar, meu pai me abandona. Se eu aceitar, meus filhos põem fora de casa. Se eu aceitar, bom, cabe a você agora, se você quer continuar com essa vida confortável, se você quer continuar com essa vida confortável, ou você quer pagar o preço e sair sozinho. Porque a semente de Abraão é aquela que Deus disse: sai do meio da tua parentela. Oh Senhor, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, minha avó. Deus não queria saber quem era a avó de Abraão. Deus não quer saber quem era a mãe de Abraão. Sai tu sozinho, Abraão, e eu vou te abençoar uma terra que você não espera. Essa é a semente de Abraão. É uma semente que paga o preço. Por que nós não temos essa igreja cheia de pessoas? Porque aqui não é evangelho de lentilha, não. Isso aqui não é para encher igreja. Não queremos falsas decisões. Nós queremos homens e mulheres que pagam o preço pela chamada, para que Deus possa abençoar no fim da jornada. Aquilo que era loucura para Abraão, loucura para os seus familiares, loucura para os seus amigos, sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele nem conhecia. A mesma coisa que eles dizem hoje: vocês não conhecem esse povo, vocês não conhecem esse profeta, vocês não conhecem essa mensagem. Ó, para onde vocês estão indo? Ó, para onde vocês estão? Não, mas Deus sabe, conhecia e nos proveu o caminho para chegar em nosso destino. Então, o que Jesus está dizendo? Você tem oportunidade. É o que ele está dizendo aqui, ó. Ele diz assim, ó. Ele diz assim: mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre. Ali ele cruzou a linha, porque ele teve a liberdade. Mas essa liberdade custaria o que para ele? A mulher e os filhos. A mulher e os filhos. Mas achou que o preço era demais? No entanto, Esaú achou que o preço era bom, pela sua primogenitura. E Jacó que saiu agraciado com aquele negócio. Então Jesus está dizendo aqui, ó: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim,
não é digno de mim. Tem muita gente querendo seguir a Jesus, mas sem cruz, irmão. Não, é muito duro, é difícil demais. Olha o sofrimento. Olha, essa igreja é uma doutrina muito forte. Forte? Ele cortou o que era forte, ele deixou o que era melhor, só o mais brando para nós. O mais forte ele cortou. Cortou nessa mensagem, cortou também em casamento e divórcio. E quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Mas com o quê? Com dores, com sofrimentos e provas. Mas eu estou com ele. Coisa mais abençoada. Quando a irmã Hope estava partindo com tuberculose, eu creio que era, e o profeta chegou ali, ela tinha acabado de ir. Ela tinha saído do corpo, ela estava viajando naquela dimensão celestial. Mas ele insistiu, e ele clamou, disse: Senhor, permita que ela volte. E Deus às vezes concede o desejo dos nossos corações. E clamou, ele disse que de repente ela voltou naquele leito do hospital. E disse: Billy, por que você me chamou? Eu já estava entrando num lugar tão maravilhoso. Eu estava entrando num lugar que não temos desejo de voltar de lá. Ele não sabia, porque ele só foi conhecer aquele lugar quase 30 anos depois, 20 e tantos anos depois. Até ali ele não conhecia aquela sexta dimensão. Mas a sua mulher já estava entrando na sexta dimensão. Já estava lá. E ela voltou e disse: Billy, você não sabe o que você tem pregado. Você não entende o que é o céu. Você não entende o que é a glória de Deus. Mas eu digo: Billy, eu não quero voltar desse lugar. Eu vim aqui porque apenas tu me chamou. Mas eu quero voltar para lá onde eu estava, Billy. Ele disse: querida, ela disse: não, Billy. Prometa para mim, Billy, que você vai continuar pregando, você vai continuar persuadindo as pessoas, porque é maravilhoso. As pessoas não sabem o que é esse evangelho. Isso aqui não é denominação, isso aqui não é religião, isso aqui é a porta que te leva à glória. Isso aqui é Deus mais uma vez. Oh, glória! Aleluia! Ele disse: tu não sabes, mas continue pregando. E ele chorando, pegado na mão dela, ela disse: Billy, prometa para mim que você vai continuar pregando. Ele com lágrimas disse: sim, eu prometo que eu vou continuar pregando. E aí de nós, se ele não tivesse continuado pregando esse evangelho, tirando você da sepultura denominacional, tirando o homem e a mulher da vida de pecado. Em 1960, quando ele estava cansado ali, tão desanimado da vida, pregando e toda aquela coisa, encostado ali, pela manhã, ele disse: eu estou ficando velho e eu não fiz nada para o Senhor. Uma voz lhe disse: você não gostaria de conhecer além da cortina do templo? Chegou a hora de você conhecer. Chegou a hora de nós conhecermos o que nós cremos. E como eu gostaria. Ele disse que foi levado àquela dimensão. E quem ele viu lá? A tuberculosa? Uma Sharon morrendo com meningite? Quem que ele viu do outro lado? Oh, querido irmão, e aquela era a mesma voz da Hope lá embaixo, tomando o seu lado e caminhando ali naquela dimensão gloriosa. Irmão, se nós soubéssemos o que é esse evangelho, se nós soubéssemos o que é essa promessa de Deus para hoje, nós explodiria no amor divino.
no amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém? Vamos ainda para Lucas 14. Lucas 14. Louvado seja Deus, amém? Lucas capítulo 14, versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem são os discípulos do Senhor? Aqueles que tomaram posição por Cristo. E esse pai, ou essa mãe, fizer qualquer oposição, ou esse filho, ou essa mulher, ou esse marido, ou esse quem quer que seja, fizer oposição, ele bater o pé e dizer: nada me fará voltar atrás. Nada. Não há perca pior para o ser humano do que a salvação. Perder um pai, perder uma mãe, perder um marido, perder uma esposa, é nada. A melhor coisa para o homem é ganhar a salvação da sua alma. E Jesus está mostrando o que é mais valioso para nós, o que é mais importante para nós. Aleluia. Olha, irmão, eu gostaria de pregar para todos os desviados. Sabe por quê? Porque eles vieram dizendo que creram, que criam na palavra, que era verdade, foram no tanque, foram batizados, desviaram, porque o pai, ou a mãe, ou o problema, ou a doença, nunca tiveram uma decisão correta. Trocaram por alguma coisa do mundo. Não eram dignos de ser batizados, porque a revelação te leva a um lugar onde a sua convicção e a sua certeza é maior do que o prejuízo que você poderia ter nessa terra. Você não trocaria, você não desviaria. Ah, minha mulher caiu. Não, não é porque uma mulher cai que o homem tem que cair. O marido caiu, o marido traiu. Não é porque o marido traiu que ela vai voltar atrás. Ela fez uma decisão pelo Senhor Jesus Cristo. Ela fez uma decisão pela palavra. Isso aí são alegações vãs, fúteis desta vida. Porque uma decisão correta é aquela que você vai até a morte. E Deus te dará uma coroa da vida. Jesus está mostrando o valor dessa decisão. E quantos que vieram confessando a Jesus, confessando a palavra, e hoje estão no mundo, desviados, não quiseram pagar o preço. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ah, está muito difícil ser crente. A Igreja Batista está oferecendo uma oportunidade de ser crente bem barato. A presbiteriana, a luterana, a quadrangular, a universal do Reino de Deus é um pouco mais caro. Mas é uma grande porta também. É uma grande oportunidade também. Não, Jesus não disse isso não. Jesus não disse que o caminho era fácil. Você tem que tomar a sua cruz. Amém? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ah, eu achei que eu vinha para a mensagem e os problemas iam acabar. Disse, não, ele vai puxar uma espada, porque agora é que vai começar os problemas na sua vida. Ah, eu vou me batizar para acabar a perturbação. Batiza, que o inferno inteiro vai cair na sua cabeça. Mas se essa decisão foi por Cristo, nunca ele desamparou o eleito. Nunca. Ele permanece fiel.
Você já viu, irmão? Tem pessoas que batizam, eu no segundo culto já não vem mais. É o primeiro teste com o diabo, eu nem precisa vir o diabo mesmo. Pode mandar só um dos seus mensageiros, ele já cai fora. Mas existe um crente que vem um diabo, ele vence, vem outro, ele vence, vem outro, ele vence, vem outro, ele vence. Até que o próprio chefão chega e ele bate o pé e diz: não, há um maior aqui em mim do que o que está aí. Ele não corre da luta. Está faltando pão, está faltando emprego, está faltando carro, está faltando isso. Não, isso não é alegação para não servir a Deus, não. Não. Quem tomou a sua cruz com convicção, ele vai passo a passo. O mar vermelho abre, a rocha dá água, o deserto tem carne, o Jordão se abre, ele passa para o outro lado, ele vence o gigante, ele se para pela palavra. Porque Deus o chamou para ser um vitorioso. Agora, o que acontece? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Você já pensou o que é ser batizado? Não, vou ser batizado. Você já pensou o que você pode perder por ser batizado? É isso que Jesus está dizendo aqui, ó, para que você não volte atrás depois. Não, você tem que estar consciente dessa mensagem agora. Vocês querem ficar do lado da verdade? Então vocês têm que se opor a toda inverdade. Então você tem que saber que toda inverdade estará contra você. Então, fazer as contas. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, batizado em nome de Jesus, o fundamento, o primeiro passo, os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a viram começam a escarnecer dele. É o maior mau testemunho, é uma pessoa batizar e não permanecer. É pior. É melhor que nunca tivesse batizado do que batizar e não ter coragem de enfrentar, pagar o preço por essa decisão. Dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo quanto tem. Amém. Você tem filhos? Renuncia por Jesus. Amém. Você tem marido? Renuncia por Jesus. Você tem esposa? Renuncie por Jesus. Você tem bens materiais? Renuncia por Jesus. Aí nós vamos ser discípulos do Senhor. Amém. Aleluia. Vamos para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Volta a 1 Pedro agora. Capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos,
para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Agora vamos a Judas de novo. Versículo 5 e 6. Mas quero lembrar-vos, como que já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Anjos não quer dizer seres apenas celestiais. Há anjos terrenos também. Nisto nós falaremos amanhã. Vamos ficar em pé. Amém? Amanhã nós vamos... Esse aqui é uma base, apenas uma base para amanhã nós falarmos um pouco mais de almas que estão em prisão. Quando é que elas se tornam prisioneiras? Será que alguma delas tiveram a oportunidade e nem perceberam que aquilo era a oportunidade da liberdade? Sim, com certeza. Com certeza. Nos acompanhou nesta noite irmão Tiago, a irmã Rosane, a irmã Ada de Novo Hamburgo, a irmã Sandra, irmão Abraão, a irmã Ana Lídia de Gravataí, a irmã Margarete, São Leopoldo, irmão Antônio Barabas, Turvo, irmão Luiz, irmã Maria e Franciele em Itajaí, a irmã de Leusa em Rio Negrinho, irmão Hélio e família em Florianópolis, irmão Pedro Marques em Joinville, irmã Graziela em Camboriú, irmão Heraldo e Luceia em Forquilinha, Santa Catarina, de Curitiba, irmã Margarida, irmão Rafael, irmão Nilton Rocha, irmão Denis, mais 9 pessoas aqui de Curitiba. Deus abençoe o esforço de vocês se ajuntarem para, através da internet, ouvir a mensagem. Que Deus te abençoe. A irmã Diva dos Anjos, em Ponta Grossa. Irmão Guedes e família, Cascavel. Irmão Jair Alves, Toledo. Irmã Patrícia, Toledo. Irmão Osmar e irmã Vilma, em Assis Chateaubriand. Irmão Sandro, em Veracruz do Oeste. Irmão Arivaldo, Ouro Verde do Oeste. Irmã Guilmar, Guaíra. Irmão Gerson e família, Ferraz e Vasconcelos. Irmão Aparecido e família, Cosmópolis. Irmão João Gomes, Camboriú. Muito bem. Irmão Rubens e família, em Campinas, São Paulo. Irmã Andréia, Planalto do Sul. Irmã Dulce, São José dos Campos. Irmão José, irmã Sônia, irmã Vanessa, São José dos Campos. Irmão João Gabriel, São José dos Campos. Irmão Elifas e Mônica, em Macaé. Irmão Gilson Menezes, em Cristina. Irmão Ricardo, irmã Esther e Ágata e Estevão, Belo Horizonte. Irmão Efraim, Belo Horizonte. Irmã Alessandra, Emanuel e Davi, Belo Horizonte. Irmã Derzina, Gabriela e Tereza, Belo Horizonte. Vamos achar aqui. Irmão José Batista, Lagoa Santa, Minas Gerais. Isis Terezinha, São Francisco, Minas Gerais. Pastor Alexander, em Cariacica, no Espírito Santo. Nosso abraço ao pastor lá em Cariacica, no Espírito Santo. Deus te abençoe. Irmão Aureni e Norberto, na Parnaíba, no Piauí. Irmão Mário, Hugo e família, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Irmã Emily Araújo, em Montevidéu, para a alegria do irmão Leonel aqui, sua filha está ali nos assistindo. Irmã Sabrine, São Leopoldo. E agora temos esses pedidos de orações. Irmã Diva pede as orações da igreja por saúde e por conversões em sua família. Irmã Dalete pede oração por libertação, por seu irmão Moisés e sua esposa e por seus pais.
Pastor Alexander, pede as orações da igreja, por seus olhos estão se abrindo para ver a vinda. Amém? Amém? Oração por Denis Caetano e toda a sua família. Oração com imposição de mãos pela irmã Maria de Lourdes Menezes, por saúde. Amém? Louvado seja Deus. Foi a abertura do cego, a primeira coisa que ele viu foi a vinda. Quando o cego de nascença abriu os olhos, a primeira coisa que ele viu foi o Criador dos céus e da terra na frente. O mais importante na vida dele. Que Deus te abençoe, irmão, pastor Alexander. Que Deus te abençoe, que Deus possa completar esta revelação na sua vida, para a sua igreja, para a sua família e para todos ao seu redor. Estamos vivendo um tempo maravilhoso que Deus preparou para o seu povo. Amém? Pai celestial e querido Deus, muito obrigado pelo Senhor ter se lembrado de nós. Quer dizer, o Senhor nunca se esqueceu de nós, mas há tempos que o Senhor se volta de uma maneira especial para ouvir as nossas orações, para compreender as nossas lutas e as nossas provas. Nesta noite, Pai, meu coração tem saltado de alegria por ter sido escolhido para não cruzar a linha, poder ouvir a Tua voz, entender o momento de sair e compreender o propósito de Deus para esses últimos dias que o Senhor tem reservado para um povo especial aqui na terra. Estou agradecido pela revelação da Tua palavra, estou agradecido pela manifestação do Teu Espírito, nos conduzindo nesse caminho estreito, nesta hora difícil que nós estamos passando, Pai. E eu oro, Pai, que esses pedidos que chegaram aqui até nós, não fique nessa plataforma, não fique apenas com o som dos nossos lábios, mas chegue até o trono do Senhor, e lhe seja concedida a vitória pedida, Pai, o desejo dessas almas, que o Senhor possa completar a alegria da vitória no coração dos teus filhos nesta noite. Se é a cura do corpo, o Senhor possa nesta hora manifestar, porque o Senhor veio para libertar o oprimido, dar liberdade ao que estava cativo, abrir os olhos do cego. Essa é a promessa do Senhor, abrir os olhos do cego. E eu creio, Pai, que o Senhor está fazendo esta obra nesta hora, abrindo nossos olhos para compreender a Tua palavra, a manifestação da Tua palavra, da promessa de Lucas para os nossos dias, Pai. Isto é a Tua promessa, e cremos que o Senhor está fazendo isso por nós, pelo Teu povo, pelos Teus filhos nesta hora. Além da cura do corpo, além da cura do espírito, o Senhor ainda está fazendo as grandes maravilhas prometidas na Tua palavra. Te damos graça, Pai, e oramos pela salvação de cada pecador, pedido aqui nesta noite, a salvação de cada familiar. Nós colocamos diante de Ti, Pai, e confiamos nessa vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. O irmão Gentil Guilherme, também de Caieira, nos acompanhou, e também irmão Marcos, Maia e família, não é? Nós vamos cantar mais um hino, é isso, irmão Lorival? Qual é o hino? Voltarei, a minha casa voltarei. Você está feliz, igreja? Está à disposição já, irmão Jovem? A mensagem nova está à disposição. Onde penso que os pentecostais falharam, já está à disposição da igreja. Vamos cantar e depois a igreja estará despedida. Abençoe. Vai devagarzinho, tá? Estou de passagem nessa terra, no curto tempo aqui estarei. Você é peregrino? Sou peregrino estrangeiro, e anelo a minha casa voltar. Se eu sei o caminho, se eu sei meu caminho, tem limpado.
leve ao meu lugar, regressarei e abraçarei meus amados. Aleluia! E ao meu Jesus voltarei a ver. Voltarei à minha casa, voltarei à minha cidade, à minha pátria celestial. Você é um cidadão, cidadão eu sou do reino. Ali tenho minha identidade, minha morada está no céu. Corpo de glória, Ele pode preparar. Voltarei à minha casa, voltarei à minha cidade, à minha pátria celestial. Você é o cidadão, cidadão eu sou do reino. Ali tenho minha identidade, minha morada está no céu. Corpo de glória, Ele pode preparar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Você é o verdadeiro Louvado Deus, seja Senhor. Deus. Aleluia. Você crê que amanhã Deus vai falar mais ou menos sobre sangue? Glória a Deus. Aleluia. Sou de uma viagem. Sou de uma viagem escolhida.
irmã Neide Maria de São Leopoldo também nos acompanhou. Continua orando pelo irmão Iliamar, pela irmã Selma. Os médicos deram 2 meses de vida, já faz quase 30, ela está com câncer. E hoje eu falei com ele por telefone, e ele disse que está tudo paralisando e que espera só a carruagem para levá-lo, um grande milagre de Deus. Então você lembra de orar pela família, amém? Abraça um outro, diga Deus abençoe. Aquele abraço fraternal, Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, às 17 horas, vamos começar a cantar. Espero revê-los todos aqui. E os que não vieram hoje, eu espero vê-los amanhã. Que Deus nos abençoe. Te abençoe, meu filho. Vamos orar. Querido Pai Celestial, o Senhor tem sido nosso ajudador, nosso companheiro de todas as horas, conhecedor das aflições, das lutas e provas que o ser humano tem passado ao longo desses 6.000 anos. E o Senhor passou com cada um deles, com cada um dos teus filhos, comendo em tuas mãos, nosso precioso irmão, que a sua luta, o seu querer, o seu pedido possa encontrar o trono da graça, e o Senhor Jesus possa lhe responder segundo o desejo do seu coração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe. Irmã Maria de Lourdes, que queria oração, com imposição de mãos.